Aqui eu tenho montado, na verdade eu tenho aqui o retificador de meia onda, só que antes eu tenho aqui o transformador, que eu acredito que vocês chegaram a fazer prática sobre ele, e eu estou usando aqui o secundário do transformador, e eu coloquei os três terminais do secundário aqui no protoboard. Porém, eu só estou usando as extremidades desse secundário, tá? Então, eu só estou usando o vermelho superior e o vermelho inferior, beleza? Só esses dois. Eu acho que eu acabei de soltar um fio aqui também. Beleza. Então, o que acontece? Aqui nós temos o diodo retificador e aqui eu coloquei um resistor, uma carga, só para a gente conseguir mexer, manipular aí de acordo com o retificador de meia onda. Eu já deixei aqui o osciloscópio digital porque eu quero mostrar para vocês no osciloscópio o comportamento de um retificador de meia onda. Então a gente vai ligar o osciloscópio. Beleza. No osciloscópio, ou melhor, no circuito, nós conseguimos efetuar algumas medições. Algumas delas são tensões alternadas e outras são tensões contínuas. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, uma das primeiras coisas, é conseguir ajustar o osciloscópio para isso. Para qual grandeza elétrica você vai inserir a medição. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, o osciloscópio ele tem esse que nós utilizamos, possui dois canais, o canal 1 e o canal 2. Tem essa referência externa aqui, mas por hoje deixa ele quieto aí que não vamos utilizar. Então, não sei se vocês conseguem enxergar, mas aqui, onde está CH1, canal 1, ele está um pouquinho verde, significa que ele está habilitado. Se eu pressionar ele, ele apagou, significa que eu não tenho aqui na tela o canal 1. Então, se eu pressionar uma vez, habilito o canal 1 e aparece um menu aqui do lado. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu vou mexer no osciloscópio é justamente centralizar essa linha verde que aparece aqui. Talvez não seja verde para vocês, mas aparece uma linha. E como que a gente faz isso? Então, a primeira coisa é apertar aqui, né, o canal 1, aparece esse menu do lado, e aqui onde está escrito DC, eu vou pressionar esse primeiro botão, ele vai abrir um outro menu, onde ele pergunta, você quer tensão contínua, tensão alternada ou GND? Então, uma das primeiras coisas que a gente faz aqui é colocar no GND, tá? Não precisa depois confirmar, não precisa dar um OK. Aparece aqui escrito GND. E o que eu vou fazer nesse momento? Vou nesse botão aqui ó, de posição, ele faz justamente o quê? Ele vai alinhar essa linha, eu consigo deslocar ela para cima ou para baixo. E eu vou fazer o seguinte, eu vou deslocar ela até o centro da tela, onde ela já estava, porque eu já estava mexendo, fazendo os testes, né? Mas caso não esteja no centro da tela, então você vem e alinha ela. Então, já sabemos que a primeira coisa no osciloscópio é ajustar aqui essa linha central. Beleza, depois disso, vamos fazer uma medição alternada, ou seja, vamos medir qual que é a tensão que nós temos aqui na saída do transformador, tá? E o que nós temos que fazer? Agora a gente precisa conectar a ponta de prova do osciloscópio, que é essa ponta de prova aqui. Nós temos aqui a conexão dele, não precisa fazer força aqui, estourar o componente, é só pegar, empurrar ele e girar. A ponta de prova do osciloscópio ele já tem as duas pontas, né, como se fosse um multímetro, a ponta vermelha e a ponta preta. E a ponta aqui, a cinza, ela tem aqui, ó, a possibilidade de você puxar para trás e tem uma garrinha que facilita na hora de inserir nos componentes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inserir esse cara aqui em cima e o de baixo aqui na parte de baixo. Ok? Eu vou agora configurar o osciloscópio para que ele efetue medições em tensão alternada. Então, para isso, lembra que a gente tinha deixado no GND? Vou pressionar aqui e vou colocar ele em AC. Beleza, já está aparecendo para nós uma senoide, que nada mais é do que a tensão alternada aqui no secundário do transformador. E com isso, eu já consigo efetuar as medições, algumas medições. Dentre elas, inicialmente importante para nós, é a tensão RMS e a frequência. E a tensão de pico também, né? Mas onde nós vamos, como que a gente vai conseguir ler essas informações?
Então, no osciloscópio digital, ele já apresenta isso. Se fosse no analógico, nós teríamos que ficar contando quadradinho, contando linha, para conseguir efetuar essa medição, esse valor. Então, aqui, na parte superior do osciloscópio, tem esse botão aqui, o Mensury aqui, que na hora que eu pressionar, dê uma olhada que esse menu aqui vai mudar, tá? Então, ó, mudou as informações. Então, ele já te dá algumas opções. Primeiro, qual canal você quer medir, qual que é a tensão, qual que é o time, e tem esses outros dois aqui, que enfim, no momento não vem ao caso. Então, olha só, eu quero o canal 1. Se eu quisesse o canal 2, eu iria pressionar, ele muda ali, ó. Canal 1. De tensão, vamos pegar tensão média, ou tensão RMS. Então, na hora que eu pressionar aqui, ele vai abrir uma lista enorme, e nós vamos pressionar até chegar na tensão RMS. Então, ó. VRMS. Nesse momento, só de parar de mexer, eu vou pegar a câmera aqui e aproximar um pouco da tela para vocês verem, né? Olha o VRMS, 13,4, 13,5, ou seja, essa é a tensão que você consegue medir com um multímetro. Tá? E eu deixei até um multímetro aqui do lado para a gente tirar uma prova real sobre isso. Então, vou pegar ele aqui. Já deixei ele todo ajustado para tensão alternada. Deixa eu dar a volta aqui para não bagunçar muito. Então, ó, vou encostar a ponta de prova aqui e aqui onde está o osciloscópio. Ó, 13,98, 13. Tá praticamente o mesmo valor. Tem uma diferença pequena entre um e o outro, mas dá o mesmo valor. Ou seja, quando você seleciona o VRMS, ele apresenta o mesmo valor do multímetro. Agora, e qual que é a tensão de pico? Então, a mesma coisa, a gente vem aqui em Voltage, no segundo botão. Lembrando que para acessar esse menu, nós pressionamos esse botão aqui, ó, o Mensury aqui. Tá? Se eu pressionar de novo, ele some. Pressionei uma vez, tá aqui. Então, vamos ver agora qual que é a tensão de pico. Então, eu venho aqui até encontrar o VP ou VPP, né? Ele não tem VP só. É o terceiro item. Deixa eu aproximar a câmera novamente. Deixa eu colocá-lo aqui. Selecionei o VPP e olha o valor de tensão de pico a pico. 38, 39 volts aproximadamente. Tá? Então, esse você já não consegue medir com multímetro. Você acaba medindo no osciloscópio mesmo. E aí o que acontece? Esse é o comportamento, esse é o formato de onda do secundário do transformador, que nada mais é do que a tensão alternada sendo rebaixada e apresentada aqui. Então ainda é tensão alternada. Agora, e o comportamento, como que vai ser a forma de onda e os valores quando a gente estiver em cima do diodo, quando a gente analisar em cima do diodo ou em cima do resistor? Então eu vou retirar aqui a ponta de prova. Aqui também. Não vou deixar aqui no resistor. Então, quero medir em cima do resistor. Então, vale lembrar que isso aqui já é um retificador, que tem por objetivo transformar tensão alternada em tensão contínua pulsante. Então, aqui em cima do resistor, eu preciso alterar, configurar o meu osciloscópio para que efetue medição de tensão contínua. Como é que a gente altera isso? A gente vai pressionar aqui, ó, no canal, que é alteração em cima do canal que eu quero. E aqui no primeiro item, ó, como está escrito AC, eu vou pressionar e vou colocar DC. Perfeito? É o primeiro. E agora eu venho e vou inserir a ponta de prova aqui, ó. Soltou aqui. Pronto, olha só, que nem eu falei na teoria, nós temos aqui o semiciclo positivo, aí nós temos um espaço, porque seria o semiciclo negativo que está sendo cortado pelo diodo na polarização reversa, e novamente um outro semiciclo positivo. E aqui também a gente consegue medir qual é a tensão média, se eu for medir aqui a tensão RMS, se eu for medir com um multímetro aqui em cima do resistor. Então como que eu vou fazer isso? Venho aqui no botão Mensury, aqui do lado, ó, mudou o menu, e agora aqui em Voltage eu vou pegar e vou pressionar até aparecer VRMS. Olha lá. Então, nesse caso, a nossa tensão na carga, vou aproximar daqui,
Olha lá, de aproximadamente 8,08 volts, vai, resumindo. Ou seja, se eu medir com multímetro, nós vamos ter aproximadamente esse valor. Essa aqui é a tensão média. E o que acontece? Você, quando vai manipular ele aqui, muito provavelmente, ele... antes disso, desculpa. Medimos aqui no resistor, agora vamos ver aqui em cima do diodo. Então, vamos tirar ele aqui. A questão é, em cima do diodo, a tensão é contínua ou alternada? Em cima do diodo, a tensão é alternada. Por que é alternada? Porque ele polariza diretamente e também reversamente. Ou seja, nós temos que vir aqui no canal, onde está DC, a gente vai colocar AC. Notem que só o fato de alterar, ó, DC, AC, a forma de onda subiu um pouco. Lembrando que ela ainda está centralizada, tá? Ó, colocar no GND. Está na linha reta, está aqui centralizado na tela. Quando eu mudo de DC para AC, ela sobe um pouco. Por quê? Esse valor aqui, do centro para cima, é justamente o 0,7 volts, ou seja, nesse momento existe a polarização direta. E nesse momento aqui é aquela polarização reversa. Tá? Então a gente consegue enxergar isso acontecendo aqui na prática. Beleza? E para finalizar essa primeira parte, a gente já tem ele aqui configurado, só que a questão, o problema, é que aqui ele já está todo bonitinho, você já vê as formas de onda, porém, quase sempre ele não é muito amigo, ele sempre vai te dar um valor meio estranho, tá? E aí provavelmente vocês já viram comentar que tem um botão chamado Auto Set. Esse botão Auto Set, o objetivo dele é já configurar para a melhor forma possível, ele já tenta te apresentar um melhor desenho possível. Então, só para vocês terem uma ideia, vamos ver se vai funcionar aqui. Ó, vou colocar em DC, só que agora eu vou medir novamente a tensão no secundário, tá? Ó, tem um sinal alternado, mas ele está em DC, já é uma medição errada, tá? Ah, mas está formando a forma, aqui eu consigo enxergar a forma de onda. Está na escala errada, tá? Se eu pressionar esse botão aqui, esse Auto Set, ele vai ficar meio doidão, vai dar uns estralos. E olha o que acontece. Ele não configurou totalmente correto. Primeiro que ele mostrou uma linha. E depois que ainda aqui está em DC. Tá? Então a primeira coisa é, opa, eu estou medindo tensão alternada, vou alterar aqui para tensão contínua. Desculpa, eu estou aqui em tensão contínua e quero medir tensão alternada. Então, AC. Ah, mas não mudou nada. Agora nós temos outros dois botões para mexer, para conseguir enxergar um valor aqui. E aqui eu faço já uma observação muito importante. Manipular todos os botões aqui do osciloscópio não altera o valor de entrada do sinal. Aqui está chegando o mesmo valor constantemente. O que você faz ao mexer aqui nos botões é alterar, é tentar colocar a forma de onda de uma maneira que você consiga enxergar, de uma maneira que você consiga interpretar o sinal que está entrando. Mas você não vai conseguir alterar esse valor. Se aqui está chegando 5 volts 60 Hz, é 5 volts 60 Hz. Isso aqui para nós é uma forma de onda que tem uma tensão e não vai mudar nunca, tá? A menos que você altere o circuito que está aqui, tá? Caso contrário, o valor que está chegando aqui não vai mudar. E aí você aperta esse Auto Set, pô, mas e aí? Não alterou, não funcionou. Você ajusta aqui para AC, porque no nosso caso é AC. E aí tem dois botões que normalmente vocês vão utilizar. Esse aqui chamado volts por divisão e esse outro aqui chamado sec/div, que é segundos por divisão. Tá? Então esses dois aqui são fundamentais para você conseguir mexer no osciloscópio, principalmente se ele fosse analógico. O volts por divisão, ele nada mais é do que o botão que ele vai aumentar ou diminuir a quantidade de volts por quadrado. Tá? Então imagina que você tem um gráfico e cada quadrado vale 5 volts. E aí o seu gráfico vai ter um tamanho. Se cada quadrado agora valer 1 volt, então, seu gráfico vai ser um pouquinho maior. Os segundos por divisão, ele faz a mesma coisa, mas com a frequência, ou seja, com o tempo. Então, se eu chegar aqui e começar a manipular esse botão, olha o que acontece. Olha lá, ele vai comprimindo a forma de onda, se eu posso dizer dessa maneira, né? Então, você consegue enxergar aí a senoide, porém agora ou ela é um pouco mais comprimida ou ela é um pouco mais espaçada. Olha se eu mexer aqui no volts por divisão. Então, ó, ele diminui de tamanho, diminui mais ainda, e se eu mudar para o outro lado também, ó, ele vai ampliando o tamanho dele, o tamanho da senoide, até que chega um momento que ele
vai além do que nós temos aqui. E é importante também frisar nesse ponto o seguinte. Não sei se vocês conseguem enxergar que aqui a gente ainda deixou fixado o valor da tensão RMS, 13,5. Se eu diminuir essa forma de onda, aumentou um pouquinho, mas enfim, ele ainda mantém o mesmo valor. Se eu aumentar aqui ainda mais, aqui, ele está praticamente mantendo o mesmo valor. O mesmo vai ocorrer, deixa eu voltar aqui, se nós fôssemos medir a frequência, que a gente não chegou a fazer, né? Se eu vim aqui, em Mensuring, aqui em Time, colocar aqui, o segundo item, frequência. Ele já mostra aqui para nós, na esquerda aqui, frequência, 50 ou 60 Hz. 59, 60 Hz, né? Se eu mexer aqui nos segundos por divisão, olha lá, a frequência não pode ficar oscilando, mas o valor praticamente não muda, tá? Só para provar para vocês que, mexendo nesses botões, ele não altera no valor de entrada, mas sim apenas na forma de onda que você encontra aqui. E talvez você possa encontrar, agora que eu quero que ele fique bagunçado, ele não vai ficar. Talvez ele fique sambando na tela, você não consiga enxergar uma imagem de senoide parada. Tem esse botão aqui do lado, esse Run aqui, Stop. Enquanto ele está acionado, habilitado, ele está constantemente medindo o sinal de entrada, tá? No caso aqui, a tensão alternada. Se eu vier aqui e pressionar, ele vai congelar. Notem que ele até parou de ficar oscilando, né? Eu vou pressionar de novo. Ele oscila um pouquinho. Aqui é como se ele congelasse a medição. E para finalizar, caso você queira medir 2 canais ao mesmo tempo, você precisa ter uma outra ponta de prova aqui, né? E aí você clica aqui, né? Você pressiona o botão aqui do canal 2. Notem que aparece... isso que eu queria que acontecesse, Se eu pressionar aqui agora, aí ele para. Tá? Então ele congela. Ele pega a última medição, deixa aí e acabou. Tanto é que aparece escrito aqui em cima a palavra stop, que é uma medição que foi congelada, não é constante. E se eu pressionar de novo, aparece o run ali piscando. Beleza, se eu quisesse medir aqui com alguma coisa no canal 2, eu pressiono, ele fica verdinho, ou seja, está habilitado. E aí eu tenho todas as configurações que a gente já viu, volts por divisão, segundos por divisão. Tá? Notem que volts por divisão, cada canal tem o seu. Segundos por divisão é um só para os dois. Se eu altero um, eu altero o outro também. Tá? E só mais uma coisa. Se você quiser posicionar essa forma de onda para a direita ou para a esquerda, de acordo aí com a sua necessidade aí para você conseguir enxergar melhor por algum motivo, você consegue mexer nesse botão aqui, de posição horizontal. Você consegue deslocar ela para a direita ou até mesmo deslocar para a esquerda. Fica a seu critério, tá? Que aí tem um limite que ele não vai mais, né? Por isso que ele dá esse aviso. Então você consegue ajustar. Às vezes você precisa colocar 2 imagens, 2 formas de onda, uma em cima da outra. E aí você acaba ajustando para as duas ficarem aí coincidentes e você conseguir analisar melhor. Beleza? E notem aqui também, canal 2, ele tá para medir tensão contínua. Enquanto se a gente vier aqui no canal 1, canal 1, tá para tensão alternada. Fazendo um resumão aí. Primeiro, você tem que detalhar, você tem que colocar, saber qual é a grandeza elétrica que você vai medir, se ela é alternada ou contínua. Então você escolhe o canal que você vai medir, no caso nós escolhemos o canal 1, e aí eu venho aqui, ajusto na verdade primeiro, deixa eu desligar o canal 2. Liga. Então eu venho aqui, coloco o canal 1 em GND, ajusto a linha para ela ficar centralizada, depois eu ponho na que eu quero. Acho que acabou escapando aqui, na hora que eu mexi. Beleza. Então, ajusto no canal que eu quero. Feito isso, ajustei aqui no canal que eu quero. Aí eu posso apertar o botão Offset, só que ele não ajuda muito, esse aqui de cima. Ou eu já posso vir aqui e manipular o volts por divisão e os segundos por divisão para conseguir enxergar uma forma de onda aqui que eu consiga interpretar. Vou mudar aqui, vou medir a tensão na carga no resistor, então a tensão contínua. Então eu tenho que vir aqui e alterar de contínua, de alternada, para contínua. Então, uma das perguntas que você vai fazer constantemente quando for mexer com retificador é
Eu estou medindo um componente que está chegando tensão contínua ou tensão alternada? Essa pergunta vocês vão se fazer constantemente. Se você não fizer, provavelmente você está fazendo alguma coisa errada. Alguma medição ali talvez passou batido. Tá? Tem gente que às vezes seleciona o osciloscópio alternado e faz todas as medições alternadas. Ou coloca em contínuo e faz tudo em contínuo. Ou pior ainda, põe no GND, vai ficar só uma linha e tenta medir, não consegue e acha que é a culpa do osciloscópio que está danificado. Então, beleza. Pobre povo, não tem exercício hoje, tá? Hoje foi mais para mostrar para vocês como que funciona o osciloscópio. Deixa eu primeiro parar a gravação.